A consciência é, sem dúvida, um dos fenômenos mais misteriosos e fascinantes da experiência humana. Ao longo dos séculos, filósofos, cientistas e buscadores espirituais têm se dedicado a investigar o que realmente significa ser consciente. No entanto, apesar dos avanços notáveis nas ciências e tecnologias, a consciência continua a desafiar nossa compreensão, permanecendo como uma presença enigmática no coração do universo. Mas o que é a consciência, realmente? E qual o seu papel no vasto cenário do cosmos? Em um mundo repleto de avanços tecnológicos e descobertas científicas, a consciência ainda é um mistério que nos intriga e nos instiga a perguntar: será que a consciência é apenas um subproduto dos processos biológicos em nossos cérebros ou há algo mais profundo e essencial por trás dela? Existe uma conexão intrínseca entre a consciência humana e a essência do universo, algo que vai além da matéria e toca a fundação de toda a realidade. Neste vídeo, exploraremos essas questões, refletindo sobre a natureza da consciência e seu possível vínculo com o propósito universal. Ao longo da jornada, examinaremos algumas hipóteses e interpretações que apontam para a possibilidade de que a consciência não seja um fenômeno isolado, mas sim uma característica essencial do próprio universo. O mistério da consciência, uma perspectiva científica e filosófica. A consciência nos permite pensar, sentir, perceber o mundo ao nosso redor e questionar nossa própria existência. Mas como a física, que estuda as leis que regem o universo, pode explicar o fenômeno da consciência? As ciências modernas fornecem explicações impressionantes sobre como o cérebro funciona, como as células nervosas se comunicam e como as redes neurais processam informações. No entanto, quando confrontadas com a questão central, como os processos biológicos físicos dão origem ao mundo interior da experiência subjetiva, as ciências ainda não oferecem respostas definitivas. A relação entre a matéria e a mente, ou seja, entre os processos físicos no cérebro e as experiências subjetivas que definem nossa realidade consciente, continua sendo um dos maiores desafios da ciência. A famosa pergunta do filósofo Thomas Nagel: o que é ser um morcego? Exemplifica esse problema. Como um organismo pode ter uma experiência interna e subjetiva? A ciência, com suas abordagens materialistas, ainda não consegue explicar completamente esse fenômeno. No entanto, isso não significa que a ciência esteja sem suas teorias. Uma das abordagens mais interessantes que surge é a hipótese do panpsiquismo, defendida por filósofos como Philip Goff. Essa ideia sugere que a consciência não é exclusiva dos seres humanos ou dos animais mais complexos, mas é uma propriedade fundamental da realidade, presente em graus variados em todas as coisas, até nas partículas subatômicas. Essa perspectiva abre uma nova visão sobre o universo, onde a consciência seria uma característica universal, não apenas um produto da biologia humana. O universo afinado para a vida. Ao olhar para a estrutura do universo, vemos uma complexidade impressionante. Cada elemento, cada força e cada constante que regula o funcionamento do cosmos parece estar afinado com uma precisão impressionante. Pequenas variações em qualquer uma dessas forças poderiam criar um universo totalmente diferente, incapaz de sustentar a vida como a conhecemos. Considere, por exemplo, a força da gravidade. A gravidade é a força que mantém estrelas, planetas e até galáxias unidas. Se essa força fosse ligeiramente mais forte ou mais fraca, a existência da vida seria impossível. Se fosse mais intensa, as estrelas se formariam com menos material e queimariam muito mais rapidamente, impossibilitando o desenvolvimento de formas de vida complexas. Se fosse mais fraca, as estrelas nunca atingiriam as temperaturas necessárias para produzir os elementos pesados que são a base da vida, como o carbono e o oxigênio. E não é apenas a gravidade que é afinada. A carga do próton, a força nuclear forte, a constante cosmológica, todas essas forças operam com uma precisão impressionante. Se qualquer um desses parâmetros fosse alterado, a delicada balança que sustenta a vida deixaria de existir.
Isso levanta uma questão inevitável: o universo é produto do acaso, ou existe uma intencionalidade implícita na maneira como ele é configurado? A resposta a essa pergunta não é simples, mas a precisão com que as leis do universo operam parece sugerir uma predisposição para a criação, a complexidade, eventualmente, a consciência. O cosmos poderia estar afinando suas leis para que algo além da matéria pudesse emergir, algo capaz de observar, refletir e dar significado à sua própria existência. A consciência como uma expressão do universo. A ideia de que a consciência poderia ser uma manifestação do próprio universo não é nova. O famoso físico Carl Sagan disse uma vez: "Nós somos uma maneira do cosmos se conhecer." Essa frase encapsula uma visão revolucionária sobre a relação entre os seres humanos e o universo. Não somos apenas observadores passivos do cosmos, mas expressões dele, tentando compreender sua própria essência. Se a matéria, ao longo de bilhões de anos, evoluiu para a complexidade da mente humana, então nossa consciência poderia ser o espelho através do qual o universo se vê. Cada pensamento, cada sentimento, cada questionamento profundo sobre nossa existência não seria apenas um evento mental, mas uma expressão do universo observando a si mesmo através da experiência humana. A consciência, assim, seria a ferramenta que o cosmos utiliza para perceber e compreender a si mesmo. Essa ideia transforma a nossa compreensão do papel da humanidade. Se realmente somos expressões do universo tentando entender sua própria essência, nosso propósito não seria apenas sobreviver, mas participar de algo muito maior. A curiosidade que nos leva a explorar o vasto cosmos, a busca por significado e a sede de respostas seriam expressões dessa conexão profunda. A consciência e a criação da realidade. A física quântica desafia nossas ideias tradicionais sobre a natureza da realidade. Quando observamos o comportamento das partículas quânticas, algo surpreendente acontece. Essas partículas parecem escolher um estado específico quando são medidas, como se a presença de um observador consciente influenciasse seu comportamento. O físico John Wheeler propôs a ideia de que a própria presença de um observador é essencial para que o universo exista da maneira como o conhecemos. De acordo com ele, a consciência não apenas observa, mas também participa do processo criativo do universo. Isso desafia a visão tradicional de que a realidade é independente da nossa percepção, sugerindo que, de alguma forma, o ato de perceber molda o que é percebido. Essa ideia, conhecida como retrocausalidade, sugere que a consciência é uma co-criadora da realidade. A percepção consciente não seria apenas uma resposta a um mundo externo, mas uma interação ativa com a essência do universo. O ser humano, portanto, não seria um mero observador passivo, mas uma expressão consciente do universo em contínua evolução. A consciência e o propósito universal. Essa visão da consciência como algo fundamental e co-criador do universo nos leva a uma questão ainda mais profunda. Será que a consciência é apenas um efeito secundário da evolução ou é uma característica essencial da própria natureza do cosmos? Se aceitarmos a ideia de que a consciência é uma manifestação da evolução universal, então podemos ver o universo como um processo contínuo de desenvolvimento, buscando não apenas formar estruturas físicas, mas também expandir a presença da consciência. A hipótese de que a consciência é um imperativo cósmico leva-nos a refletir sobre nossa responsabilidade nesse processo. Se a consciência for uma das finalidades evolutivas do universo, cada pensamento, escolha e ato de percepção se torna uma contribuição para essa jornada cósmica. Não somos apenas indivíduos isolados, mas participantes ativos de uma evolução universal. Em última análise, a consciência pode ser mais do que uma característica do ser humano. Ela pode ser a expressão contínua do universo, uma presença que conecta todos os seres conscientes a algo maior. Se a consciência for realmente uma propriedade fundamental do universo, então cada ato de percepção e reflexão que fazemos pode ser uma forma de o universo se expandir, se descobrir e se perceber de maneiras cada vez mais profundas. Portanto,
Ao considerarmos a natureza da consciência e seu papel no universo, estamos não apenas tentando entender nossa própria existência, mas também desvendando os mistérios mais profundos da realidade em que vivemos. A consciência não apenas observa o mundo, ela dá significado a ele. Sem consciência, conceitos como valor, beleza, bondade e sofrimento não existiriam. Esses conceitos são o que nos permitem ver o mundo de uma maneira significativa e conectada a algo além de nós mesmos. A consciência, assim, pode não ser apenas um subproduto da evolução biológica, mas um elemento essencial na criação e no desdobramento do universo. Como uma força que interage com a essência do cosmos, a consciência desempenha um papel ativo na construção da realidade, moldando não apenas o que percebemos, mas o próprio curso da evolução universal. Gratidão. Namastê.